Eu fui montar a caminho da Serra da Beleza, subindo a serra. Primeira noite de vigília com o Dr. Paulo César Frutuoso. Aqui nós estamos no topo da Serra da Beleza. Apesar do fenômeno OVNI acontecer em toda a região, essa montanha é onde as principais coisas acontecem. Os avistamentos mais contundentes aconteceram aqui nessa montanha, nesse trecho aqui. Nós estamos no Mirante da Serra. E aqui você tem essa vista maravilhosa de todo o vale. Lá ao fundo é a Serra da Mantiqueira. Isso, depois dessa mata, aquele cucuruco de montanha lá em cima, platô da Serra da Beleza. Lá é a Fazenda Beleza da Serra. É lá que nós vamos. Mais uma vez na Serra da Beleza. Subindo para o platô. Subindo para o platô, dessa vez é uma vigília que vai... É na noite anterior à palestra do Frutuoso, não é isso? Isso. Tá? E a gente está subindo, cara. Mais uma vez aquela dificuldadezinha, né? Vamos lá ver se a gente consegue avistar alguma coisa. É isso aí, pessoal. Deixe seu like aí. O tamanho da porra do formigueiro. É, pessoal, tá o carro sacudindo pra caramba. Estamos chegando aí no platô, que é o ponto mais alto aqui da Serra da Beleza. E vamos que vamos, ó. Tá lá o banquinho lá, ó. Tá de lá o banquinho que o pessoal senta para avistamento. Vamos lá, pessoal, vamos sair do carro agora. Vamos ver como é que tá aqui o comboio. Tá um pouco chuvoso, a câmera não vai pegar muito, mas tá o comboio de carro chegando, pessoal. Para a vigília ufológica. Tem dois carros aqui. Os carros chegando. Para a vigília ufológica. Na noite que antecedeu a palestra, participei de mais uma vigília ufológica, no platô, localizado próximo ao restaurante, onde eu mesmo presenciei e registrei luzes no céu. Não podemos afirmar nada do que seria isso, mas deixamos para vocês tirarem suas próprias conclusões nos comentários. Deixei a câmera agora. E tô no meu ISO máximo, cara. Essa câmera não é câmera noturna. Mas tô vendo ela aqui, tá vendo ela aqui, ó? Olha aqui na telinha, tá vendo ela aqui, ó? Luzinha aqui, ó. Você não tá mais vendo, tá vendo? Você não tá mais vendo ali, tá vendo ali? Aquela aqui na câmera aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar essa porra desse. Olha aqui na câmera aqui, a luzinha aqui na câmera aqui, ó. Olha na câmera aqui, ó, tá vendo? Vou dar um zoom, ó. Aí ela vai embaçar, tá vendo? Ó, porque a velocidade tá muito baixa, tá vendo? Ó. Ó, tô dando um zoom, ó. Sumiu, tá vendo? O zoom, tá vendo? Ó. Tá na câmera aqui, apareceu na câmera, ó. Olha aqui na câmera aqui, ó. Ó. Porque eu tenho que pegar a câmera parada que eu tô com a velocidade muito baixa. Tá vendo? É, pessoal, será que é um avistamento? O que pode ser isso, gente? Dá uma leve mexida. Caralho, ele viu um susto agora com aquela porra daquela cidade ali, maluco. Aqui. Puta que pariu. Que parece uma... Tu já viu, já correu pra lá, ó. Pior que eu tô arriscando a minha câmera nessa chuva. Ó, eu tô pegando outro do lado, vocês não estão nem vendo, ó. A olho nu vocês não vê, ó. Olha aqui, você vai piscar aqui embaixo aqui, ó. Ó, vai piscar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tô. Tá vendo? Tô. Caralho, ele despegou, mané. Ó, vocês não estão vendo no olho nu. Olha aqui, ó. Vocês não estão vendo, eu tô vendo. A olho nu você não vê, com a câmera que eu vejo, ó. Vai piscar aqui, ó. Ó, vai piscar aqui, olha lá, viu? Viu? É foda, mas essa câmera aqui, ela nem é pra noite. Eu tô usando o máximo. Olha lá o miserável chegando falando pra cá. Aqui dali, ó. Aqui dali, pessoal. Farol de carro aqui. Ó, olha aqui, a luz aumentou, cara. Aqui, aumentou, aqui, ó. Aqui, amor. Você tá vendo a luz? Não tá dando pra ver. Você tá vendo a luz lá, tá vendo? Tá lá. Olha aqui, ó, aqui, ó. Ô, Arthur! Arthur! Tá filmando o carro ali embaixo? Não? Que carro que é? Lá na frente, cara. Lá na frente. Lá até o teu...
Tem duas luzes, Arthur. Aqui, do lado aqui, ó. Você não tá vendo lá aqui, ó. Estamos aqui com o Arthur Neto, grande ufólogo. O alto do platô da Serra da Beleza, com chuva, Chovendo bastante. saindo fora lá pro restaurante onde é mais protegido e a gente vai continuar a vigília lá. Perfeito, cara. Estamos na noite que antecede a noite, né? A palestra do Dr. Paulo é amanhã, Isso, sábado. Hoje é sexta-feira, estamos cumprindo o cronograma. Teve um encontro, depois do encontro, a vigília. Só que a chuva pegou a gente, nós estamos descendo para continuar a vigília num local mais bem protegido. Perfeito, mas o Arthur não sabe de uma coisa. Eu quero que você analise as imagens da luz que eu filmei. Depois nós vamos analisar. Porque as pessoas começaram a falar que tinha uma luz, e como o Arthur já conhece o local, ele até deduziu que fosse carro, alguma coisa, mas a luz estava muito em cima das montanhas. Então eu filmei, ele vai analisar para ver, como ele tem mais experiência, vamos ver se é isso mesmo. Espero que vocês fiquem aí para ver o desfecho dessa nossa aventura, tá? Essa descida do platô. Gente, o carro tá balançando. Eu deixei o carro sem o Steadicam para vocês terem a noção de como o carro balança, tá? Mas é uma Palio Weekend. Então, A mala tá fechada? Tá fechada a mala. Eu subi aqui com o Honda Civic, lembra daquela vez? Dá pra subir de boa, que é um lugar tranquilo. Não é só que tem buraco, né? Então tem que subir devagar. Mesmo assim não é pra amador, não. Né? Tem que... A parte escura que você tá vendo ali, ó, é precipício. Então se você errar o pé, você vai mergulhar ali. Oi, aqui é o Bro e estamos mais uma vez em Valença, no distrito de Conservatória, precisamente na Serra da Beleza, onde viemos acompanhar a palestra do Dr. Paulo César Frutuoso. Mas antes fomos de encontro a ele na pousada Alto da Serra, onde ele se hospedou, lugar lindo, aconchegante, feito para quem quer buscar tranquilidade e sossego longe da rotina da cidade. Bom, primeiro agradecer ao Dr. Paulo pela sua presença aqui na Serra da Beleza, parece que o senhor vai dar logo mais e para nós é uma honra recebê-lo. Eu confesso que estou lisonjeado, nem acreditei que ia conseguir trazer o senhor até esse lugar tão distante, né, tão inóspito e ao mesmo tempo começar perguntando ao senhor como é que isso começou na sua vida, como é que a espiritualidade ou o espiritismo despertou o seu interesse. Bem, eu agradeço o convite, muito honroso, de aqui estar com vocês na Serra da Beleza, trazendo algumas informações sobre quase 50 anos de pesquisa, de estudo e de testemunhos acerca da ciência da mediunidade. Essa história começou no início dos anos de 70 do século XX, de uma família de médiuns. Filho único, mas com pai e mãe médium. E também com uma bibliografia e com uma literatura em casa que me ajudava a pesquisar o assunto. Porque nós tínhamos na minha casa livros de André Luiz, livros de Allan Kardec e outros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Mas eu nunca me senti atraído por essa história. A não ser que, em volta de 1973, ao chegar em casa, já na faculdade de medicina, me deparei com o meu pai com uma enorme mancha de sangue na camiseta branca, na altura do estômago. E aí indaguei se ele tinha sido submetido, se ele tinha sofrido algum acidente, alguma coisa desse tipo. Ele falou, não. E aí ele disse o seguinte, eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia mediúnica. Cirurgia mediúnica? Mas você não tem nenhuma cicatriz? Mas não fica cicatriz. E operaram você de quê? Disseram que eu fui operado no estômago. Você sentiu alguma coisa? Não. Então eu vou te levar a um professor meu, professor Toledo, e que vai analisar o que é que pode estar acontecendo com você. E assim fiz. Naquele tempo nós não tínhamos endoscopia, então a avaliação do estômago, do duodeno, do delgado, do intestino grosso era feita através de contraste. O paciente tomava o contraste, eram feitas radiografias enquanto o contraste ia transitando pelo tubo digestivo. Os pacientes detestavam esse contraste, né? Era horrível. Foi esse o exame que o professor Toledo solicitou ao meu pai. Quando estava sendo feito o exame, o radiologista fez a seguinte indagação. O seu pai foi submetido a alguma cirurgia? Eu falei, não.
mas nós estamos vendo alguns detalhes aqui, como se ele tivesse sido submetido a alguma cirurgia. Bem, isso ficou na minha cabeça, nunca mais saiu. Isso fundamentou o que o seu pai disse. Isso foi em 1973. Eu só tive tempo de me dedicar à pesquisa da ciência da mediunidade em 1978, quando me deparei no lar de Frei Luís com os fenômenos extremamente raros em toda a história da medicina, denominados materialização de espíritos. Depois que eu vi que isso acontece, eu nunca mais parei de pesquisar, de estudar e de escrever sobre os fenômenos. Hoje já com 9 livros editados e com o 10º pronto para ser editado também. Ou seja, eu nem imaginava isso. Desde a década de 70 já se faziam experiências com materialização. Arthur. Ou estava começando? Arthur, as materializações de espíritos aconteceram em toda a história da humanidade. Ah, sim. Em toda a história da humanidade. Só que são fenômenos extremamente raros, dificílimos, perigosíssimos e com manipulação de tremenda quantidade de energia. E essa energia é principalmente oriunda dos chamados médiuns de efeitos físicos, também extremamente raros em toda a história da humanidade. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus não ressuscitou, Jesus se materializou. Então, não era possível um ser humano permanecer em vida, tendo sido chicoteado quase até a morte, tendo sido ferido com uma coroa de espinhos, cujos espinhos penetraram até a sua calota craniana, ter sido crucificado, ter sofrido um lancetamento de uma lança de Longinos no seu tórax, ter o seu corpo removido da cruz e colocado numa gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e reaparecer no final de 3 dias com seu corpo completamente recuperado. Sim. É muito difícil o médico acreditar que isso seja possível. Mas hoje nós temos informações da possibilidade de ter acontecido uma materialização do seu espírito durante 40 dias. Eu falo teletransporte e materialização, porque até onde eu percebo, quando chegar no momento do nosso óbito, na nossa morte, há uma separação entre 2 componentes. O componente físico, que aqui fica, se degrada, e os átomos e moléculas do nosso corpo físico serão utilizados na organização de corpos orgânicos ou inorgânicos, mas existe um segundo componente, energético, espiritual, transmissor da vida aos nossos corpos e imortal, que ingressa no universo paralelo a esse, que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Isso tudo para mim hoje é sinônimo. Sob condições especialíssimas, raríssimas, com manipulação de grande quantidade de energia, quem já morreu, está no universo paralelo a esse, pode ir lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Então foi isso que foi colocado na minha frente. E quando eu percebi que grandes nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel, testemunharam tal ocorrência, nunca mais parei de estudar e de pesquisar, principalmente tendo testemunhado tais ocorrências durante 40 anos. É uma experiência violenta. Agora, fiquei curioso, o senhor disse que é um fenômeno raro. É raro porque só médiuns ostensivos poderiam participar dessa chamados médiuns de efeitos físicos. Ah, sim. Não é só ostensivo, são médiuns muito raros. 2 principais motivos são utilizados pelas inteligências que nos acompanham como família universal em nossa evolução para que tal fenomenologia aconteça. Primeiro, atendimento de pacientes graves, porque quem mais se teletransporta e se materializa nessas reuniões são espíritos de médicos já desencarnados, que trazem com eles uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Segundo, menos importante, lampejos, relâmpagos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão ostensivos médiuns e poderão fazer, por exemplo, o que Jesus Cristo fazia. Não existe milagre, nem existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Existe o que ainda não é comum. Então, os senhores já estão tendo acesso a uma informação que pode delinear a medicina do futuro. É daí o título de um dos meus livros, A Medicina Mediúnica do Futuro. Mediúnica do Futuro. E outra curiosidade também, o senhor falou que tem um risco, que essas experiências de materialização, elas são de risco. Sim. Onde estaria esse risco? O risco está na decomposição ou na desmaterialização parcial do médium de efeitos físicos. Então, é uma energia sensível ao próprio pensamento. Então, você não pode participar de uma reunião dessas pensando nas contas que você tem que pegar amanhã.
na festa que eu tenho aqui hoje à noite, do aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Porque existem inteligências permeando também o nosso planeta, considerado de provas e expiações, que não têm o mínimo interesse que essas verdades cheguem à humanidade. Porque considero o planeta Terra e a humanidade como propriedade deles. E eles sabem como manipular de forma negativa essas energias. Toda energia é neutra. A energia ectoplasmática, então, deve ser utilizada com bons propósitos, como, por exemplo, auxílio a pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar, porque quem mais a utiliza são médicos desencarnados, teletransportados e materializados. Então, pelo que eu estou entendendo, esses podem ser materializados ou podem estar ali no ambiente seres que não estão bem intencionados, né? Sim, mas o planeta Terra é permeado com esses seres. Eles não são muito diferentes de nós. Sim. Hoje, no momento, estão acontecendo 28 processos de guerra no nosso planeta. 2 dos maiores comércios que permeiam o nosso planeta são de armas e de drogas. Sim. São praticados por ano no nosso planeta mais de 100 milhões de abortos criminosos. Então você veja que esse é o planeta que nós habitamos, de provas e expiações. Por isso tal fenomenologia é tão rara ainda no nosso planeta. Os senhores, para poder ter acesso a essa experiência, essa informação, os senhores, pelo que eu estou vendo, os senhores fazem reuniões de pessoas afins. Nós fizemos as reuniões até 2015. Em 2015, os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos no lar de Frei Luís se encerraram. Então, isso hoje aconteceu... não mais? Hoje não. Não, hoje isso aconteceu durante 60 anos. Desses 60 anos, 40 eu participei. Os fenômenos foram encerrados no dia 19 de junho de 2015, quando o principal médium, através de tal fenomenologia acontecia, teve a sua casa dentro do lar de Frei Luís invadida, foi torturado e assassinado. Foi aquele caso lá que... Geralmente esses médiums raros, insisto nisso, têm morte violenta. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro e depois o caseiro nem se lembrava do que tinha acontecido. E no caso, então, aqui no Frei Luís ou no Rio de Janeiro, não foi identificado nenhum outro médico com essa potencialidade? Não é questão de não ser necessário. Não apareceu. Não apareceu. Nós não temos assim... Pessoalmente não tenho preocupação, porque isso está sob os domínios de Frei Luís. Frei Luís sabe o que fazer. Um espírito ultra evoluído e que se encontra em contato direto com o Cristo planetário da Terra, Jesus. Fantástico. Uma pergunta que também, volto a dizer, muita curiosidade. Essas experiências, os senhores se reuniam e propiciavam para que essas experiências ocorressem. Mas, por exemplo, essas experiências, elas podem acontecer espontaneamente? Podem. Se não houvesse efeito físico, não existiria o espiritismo. Se não houvesse materialização de espíritos, não haveria cristianismo, porque o maior evento, o maior acontecimento descrito pelos evangelhos foi o reaparecimento materializado de Jesus após a sua crucificação. Sim. Se isso não tivesse acontecido, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, teria desaparecido com ele no túmulo. E se existe espiritismo, foi graças a efeitos físicos ectoplasmáticos. Eu digo ectoplasmático porque ectoplasma é o nome da energia manipulada pelas inteligências para que tal fenomenologia aconteça. O que atraiu Allan Kardec aos fenômenos espíritas? Movimentos de mesas, em meados do século XIX. Então, alguma energia estava sendo manipulada no movimento das mesas. Agora, a mesa não podia responder a perguntas. Não é a mesa que está respondendo. Então, a inteligência que estava movimentando a mesa pela energia ectoplasmática é que estava respondendo a perguntas, de acordo com o movimento das mesas. Um determinado movimento representaria a resposta sim. Outro determinado movimento, a resposta não. E assim por diante. Hoje, isso não há necessidade porque os espíritos utilizam os próprios médiums, o próprio corpo dos médiuns para as suas manifestações. Não há necessidade de mobilização de objetos. A própria mão do médium serve para psicografia. O próprio corpo do médium serve para a comunicação oral. E assim por diante. Tem relação com a ufologia? Olha, esse é o assunto hoje à noite. Assim. Segundo as palavras do próprio Jesus, a casa do Pai existem muitas moradas. Na casa do Pai existem muitas moradas. O que ele quis dizer? Em todo o universo existe vida. Então é claro que essas energias,
essas civilizações, elas são divididas pelos nossos cientistas, que têm certeza de que elas existem, de acordo com a utilização inteligente da energia. Os nossos cientistas classificam as civilizações universais como em 4 níveis, de acordo com a utilização inteligente de energia. Nível 1, sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, terremotos, vulcões, ventos, luz solar, marés, etc. Minérios. Estamos no nível 0. Que é uma civilização do tipo 2. Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima ao seu planeta. No nosso caso, Sol. O que é uma civilização do tipo 3? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente a energia das estrelas da galáxia onde se encontra o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea, entre 100 a 200 bilhões de estrelas. E chegam ao assinte de acreditar em civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente a energia negra que permeia todo o universo e os nossos cientistas nem sabem ainda o que é. Só que a história não para por aí. Já estão acreditando na existência de civilizações do tipo 5. 5 e 6. Né? Do tipo 5, ou seja, que sabem como utilizar energias de universos paralelos ao nosso. Me parece que aí entrariam as energias mediúnicas, as energias ectoplasmáticas, e também o absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência. Claro que eles não utilizam o termo sabedoria nem amor, que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo teria sido construído e elaborado em um laboratório. Fantástico, né? A pergunta do Bro foi mais direta. Eu ia fazer uma menos direta. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, na ufologia, na ciência de uma maneira geral, já é aceita a possibilidade dos portais dimensionais. Desde o advento dos famosos buracos de minhoca e tudo mais, hoje praticamente se popularizou essa questão de portais, que pode abrir um portal aqui, nessa sala, pode abrir um portal na montanha e sucessivamente. Onde é que pode existir uma interseção sobre as materializações e esses ditos portais que hoje praticamente, mesmo sem podermos prová-los objetivamente, eles fazem parte do nosso conhecimento. Onde o senhor considera ou não considera que existe uma interseção entre essas manifestações desses portais e a materialização que o senhor tem tido experiência? Bom, as comunicações entre dois universos, elas são tidas como chamados buracos negros. Buracos negros de pequenas dimensões podem ser denominados, como são denominados pelos nossos cientistas, buraco de minhoca. É muito interessante essa comparação que eles fazem. Se nós virmos uma minhoca desaparecer em um buraco que ela faz na Terra e reaparecer em outro buraco e não conhecermos o seu trajeto, nós podemos imaginar que ela desapareceu no buraco em que ela penetrou ou se desmaterializou e se rematerializou no buraco de saída. Então, até onde eu percebo, nas reuniões de materializações, são utilizados essas comunicações, evidentemente muitíssimo menores do que os buracos negros, para o teletransporte da entidade do universo em que habita para cá e a sua materialização através da incorporação de moléculas de ectoplasma que se desprendem do médium de efeitos físicos. Então, mais uma vez, fica claro que tudo está relacionado com a ciência, que tudo é energia, embora não tenhamos ainda alcançado a compreensão de como esses fenômenos acontecem. Mas que acontecem. Então temos certeza que acontecem. Estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontecem, mas não sabemos como. Né? E também não podem ser repetidos em ambiente laboratorial. Mas foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que Charles Darwin chegou à certeza de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Pela observação. Nem microscópio tinham. Então, nós estamos na fase do empirismo. À medida que continuarmos evoluindo na nossa ciência e na nossa tecnologia, chegará um determinado momento que nós vamos entender como isso acontece. Não existe morte. Existe uma transferência do componente espiritual, energético e vital para um universo paralelo a esse. Nós somos imortais, nós vamos viver para sempre. O veículo físico é um instrumento que nós necessitamos para interagir com esse universo durante algum tempo. Mas, na realidade, não é o nosso habitat.
Fantástico. Eu queria fazer as últimas 2 perguntas. O senhor falou da referência máxima que seria todos os episódios que ocorreram com Jesus. Existem referências hoje, referências modernas, no cotidiano dessas materializações? Os senhores têm registro de... Arthur, existem centenas ou milhares de fotografias de espíritos materializados, principalmente no final do século XIX e início do século XX. E depois houve digamos assim, um amortecimento de tal fenomenologia diante dos padecimentos que a nossa humanidade está passando, como, por exemplo, a guerra na faixa de Gaza, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que ceifou mais de 60 milhões de vidas. Então, são fenômenos que não necessitam de uma psicosfera ambiental adequada para que ocorram. Agora, como nós estamos numa fase de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, eu acredito que talvez lá por volta de 2056, 2057, essa fenomenologia se torne cada vez mais comum. E me parece que a classe médica será uma das vertentes mais importantes a serem atingidas pela compreensão dessa fenomenologia. Incrível isso. A última pergunta, eu pensei em lhe fazer essa pergunta porque é um assunto muito atual, porque hoje o que está acontecendo na ufologia? Hoje estão acontecendo muitas manifestações que se confundem com o que a gente compreende como fenômeno ufológico, mas que na realidade a gente verifica que podem não estar diretamente ligados ao fenômeno ufológico, mas acabam usando as mesmas formas de se manifestar, ou seja, se materializam, surgem do nada, aparecem principalmente nas matas, nas florestas, estão surgindo seres que a gente não conhece, que a gente não sabe de onde vem e que às vezes leva a fama da ufologia, mas não estão diretamente relacionados. Nós já tivemos uma manifestação aqui na Serra que a princípio não estaria descrito na bibliografia ufológica, mas nós estávamos numa prática ufológica e acabamos tendo acesso, ou seja, a coisa está muito misturada. Estão surgindo seres que podem ser elementais, que podem ser espirituais, que podem ser dimensionais e que se confundem com o que a gente conhece como seres de outros planetas. O que o senhor acha disso? Qual é a sua compreensão a partir dessa questão das materializações? Como é que nem as autoridades que conhecem muito o assunto ufológico, nem eles estão conseguindo, vamos dizer assim, desvendar esse mistério, né? Ainda está muito confuso. Porque existe um movimento de tentativa de bloquear essas informações. Vou fazer uma revelação a você que provavelmente todos que estão nos honrando em ver essa entrevista não sabem. Havia uma grande quantidade de documentos relacionados com o projeto Apollo, que levou o homem à Lua, ocultos pela CIA, e tais documentos foram liberados em 2016 e 2017. Alguns desses documentos revelam que a NASA tem certeza da existência dos chamados ultraterrestres, não extraterrestres. Ultraterrestre seria a denominação dada àqueles que habitam outros universos, e não o nosso. Sim. Paralelo ao nosso. Fantástico. A NASA coloca nesses documentos que esses ultraterrestres se teletransportam de seu mundo fluídico que se interpenetra pela Terra e de lá para cá se materializam com nave e tudo e depois retornam ao seu mundo se desmaterializando. Me parece que isso está absolutamente em relação com os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Então a NASA já sabe que isso acontece desde o projeto Apollo, da década de 60 do século XX. Mais uma vez eu deixo claro que nós estamos no caminho de todas essas revelações serem desvendadas pela nossa ciência. Sim. Estamos no início de uma descortinação de uma ciência
assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. E nós vamos entender tudo isso. Nós somos imortais. Como estará teu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? Eu vou dizer o que vai acontecer com você e com todos que estão nos assistindo. Vamos acumulando cada vez mais conhecimento e vamos embasar esse conhecimento em sabedoria e vamos nos sentir cada vez mais felizes porque poderemos cada vez melhor praticar o amor em prol do próximo e da natureza do planeta que habitamos e que está sendo tão maltratada. Fantástico, fantástico. Bom, doutor Paulo, eu queria lhe agradecer muitíssimo, porque esse foi só um tira-gosto. O banquete vai ser logo mais na palestra, né? Todos que vieram aqui serão premiados com a sua informação e, mais uma vez, lhe agradecer. E eu gostaria também de convidar o senhor a estar lá no nosso podcast, o canal Arquivo Estranho, para fazer uma live mais para frente, senhor. O nosso estúdio é lá em Copacabana. Tá no Rio de Janeiro? Onde eu moro? Perfeito. Então tá bom. Estamos das ordens. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu uma que honra agradeço. tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. A honra é minha também. Fiquem com Deus. Então a impressão que eu tenho é que eu recebi alguma forma de intuição que não foi na minha mente. Alguém buzinou isso na minha mente. E aí eu fui escrevendo, aperfeiçoando. Dr. Paulo César Frutuoso, médico e espiritualista, onde em sua palestra aqui no restaurante Beleza da Serra, falou sobre materialização e teletransporte na ufologia, levando em conta a relação que a ciência e a espiritualidade têm e como elas podem trabalhar juntos. A palavra acaso da minha crença. Toda vez que eu escrevo acaso, eu boto aspas. Toda vez que eu escrevo sobrenatural, eu boto aspas. Toda vez que eu escrevo milagre, eu boto aspas. Eu não acredito em milagre, não acredito em sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Agora, a nossa ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a nossa ciência não sabe. Alienígenas ou médios. Cara, eu tenho até medo de contar para vocês por que eu escrevi esse livro. Você vê que eu não saí correndo daqui, esse cara é maluco. Relacionado ao Projeto Apollo, que levou o homem à Lua, certo? Em 2016 e 2017, esses documentos foram liberados. Energético e vital, tá? Imortal. Pronto. Então podem espíritos se teletransportar de seus universos e aqui aportarem materializados? Sim, podem. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1930, nesse momento. E foi ele que deu a denominação da energia manipulada e utilizada por inteligência para o teletransporte e materialização de espíritos. Ectoplasma, 80% da energia. Os outros 30% a Terra é a montanha e a natureza que envolve tudo. Próximo. Quem é que vocês estão vendo? Frederic von Stein. Sabe quem foi? Cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lar de Frei Luís porque no nosso educandário com mais de 500 crianças haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu tudo que tinha feito de errado, silenciou durante 10 anos e quando voltou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda já estava no lar de Frei Luís. E olha o que eu vou falar. Meia da cabine, cuidava de um, de dois, de três, de quatro. Entrava dentro da cabine de acrílico e cuidava do quinto. E me chamava para acompanhá-lo no seu trabalho. Arnaldo é o nosso anfitrião, acredita no que nós estamos fazendo e eu acho que a gente está no caminho certo, né? Então o senhor corroborou tudo que a gente vem buscando e às vezes a gente encontra, mas não sabe o que é direito. E o senhor veio corroborar muita coisa e mostrar que a gente está no caminho, é só seguir buscando conhecimento. Obrigado a todos vocês, obrigado Arthur.
Obrigado, doutor Paulo, por confiar na beleza da serra. Vamos sempre à disposição. É isso, gente. Tivemos esse evento aqui na Serra da Beleza, né? Começou ontem, né? Na sexta-feira, fizemos uma vigília ufológica. Hoje, com a entrevista do Paulo César Frutuoso. O que você achou desse evento? Qual foi a expectativa? O que você já saiu com alguma coisa esclarecida? O que você achou desse evento? Então, eu fiquei pensando muito agora a respeito do que o Dr. Paulo nos falou, né? Da nossa responsabilidade com o que nós fazemos, tudo, né? Porque nós não estamos aqui por acaso, as coisas estão se conectando agora, a ufologia com espiritualidade. E se você for olhar o relato de várias pessoas, você vai ver que em um determinado instante eles se fundem. E a gente fica nesse limiar de não saber aonde começa um e termina o outro, sabe? E é um momento de nós estarmos mais atentos, com olhar com o sexto sentido, mais ainda com a nossa consciência. Arnaldo, muito obrigado. O pessoal do canal Arquivo Estranho agradece você por estar realizando esse evento aqui mais uma vez no seu espaço, aqui no seu restaurante. Eu queria que você dissesse para nós aí como é que foi hoje a rotina, você está preparando tudo, como é que tá aí, o que você achou da palestra? Tudo bem, gente, o canal Arquivo Estranho, é uma satisfação imensa estar falando com vocês. Assim, os preparativos é muito gostoso, né? Porque quando você realiza o seu sonho, você não trabalha, então você prepara, né? Existe sim a tensão, a preocupação, que a cobrança é natural, que você está cobrando, querer que saia sempre da melhor forma possível. Mas é uma satisfação muito grande, a Beleza da Serra hoje, ser o palco do evento tão monstruoso como esse, um tema que traz pra gente muitas reflexões, faz com que a gente, cada dia que passa, a gente se sinta mais entusiasmado para fazer mais coisa ainda, mais acontecer. E não só agradecer minha equipe, né, minha esposa, minha família, agradecer ao Arquivo Estranho, né, ao próprio Arthur, que, poxa, está sempre com a gente aqui e está uma satisfação muito grande. Perfeito, cara, eu te agradeço, muito obrigado pela essa oportunidade. Vamos que vamos para o nosso evento. Vamos sim, estamos aqui à disposição sempre. Estamos aqui com o Júlio, tá, parceiro do Arthur Neto, longa data aí de ufologia, experiência ufológica. O que você tem a dizer, Júlio, sobre o evento de hoje? Cara, o evento de hoje foi especial. Foi tratado um assunto. Aqui a gente sempre fez palestras sobre ufologia, né? E hoje foi uma palestra sobre ufologia e espiritualidade. E o Dr. Paulo César Frutuoso, ele dispensa qualquer tipo de comentário, né? É impressionante a lucidez dele, a palestra dele, a firmeza com que ele fala. Então a gente só tem a agradecer, né, cara, pelo evento de hoje. E pela tua presença também, né, bro? Valeu! Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Vitor, eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas Arthur Neto. Olha, tá gravando aqui, Arthur. Vem. Olha aqui, Arthur. Arthur, responde uma coisa aqui pro canal aqui. Buraco de cobra. Tatu caminha dentro? Não, para com isso. Ué, cara, você é ufólogo, você tem que saber, cara. Buraco de cobra, tatu caminha dentro? Não baixa a vibração, pelo amor de Deus. Mas, Arthur... A vibração tá tão boa.